Eleitoral Joaquim Lavoura, nesta que é a primeira semana da Umbanda de São Gonçalo, sendo transmitida aqui da nossa cidade, né, para a alegria da nossa fé, a alegria da nossa cultura. Esta é a mesa Umbanda, Zélio e São Gonçalo, que faz parte dessas comemorações da Semana da Umbanda. Gostaria de convidar para compor a mesa nossos palestrantes da noite de hoje, o professor Rui Aniceto, da FAPERJ do Paraíso, que vai nos guiar nesta noite. O professor e historiador Pedro Rebelo. E a professora e historiadora Camila Fogaça. É um prazer de receber também e eu de conhecer, né, no dia de hoje. Estamos sentindo falta aqui de algumas pessoas que foram anunciadas hoje, que tiveram um probleminha particular, né? O Leonardo, que esteve compromissado hoje lá na semana, na abertura das festividades da Umbanda lá no MAN, hoje, com o pessoal do Vaguinho. E o nosso querido irmão Luciano também, que teve um problema hoje por estar aqui nessa noite maravilhosa, infelizmente, tá? Ganhamos todos porque hoje estão os convidados aqui, eu creio que são vocês. Eu agradeço particularmente as IAs presentes, né, que representam o Candomblé, as IAs e os babalaôs de Umbanda presentes, os irmãos, os amigos, sejam todos bem-vindos. Gostaria de convidá-los para que ficassem de pé, para que nós cumpríssemos parte do nosso cerimonial oficial, tá bom?
Jorge é o DJ, tá? Ele é econômico hoje na música, viu? Que acaba assim, ó. Acaba. Gente, é com alegria que a gente recebe agora o nosso subsecretário de Cultura da cidade, Turismo, né? O Eric, que vai aqui dar uma palavrinha também para a gente abrir, já que estamos num evento oficial, né? Então, é com alegria que nós recebemos o Eric, que batalha tanto conosco, né, Rui? Nesse Conselho Municipal de Cultura, né? Por favor, meu senhor. Boa noite a todos e a todas. Boa noite a todos e a todas. Em primeiro lugar, em nome do secretário Lucas Muniz, quero agradecer a presença de todos vocês, aí do nosso amigo Fernando aí pela nos ajudar na coordenação aí da Semana da Umbanda, que é uma lei de autoria do nosso vereador Lucas Muniz, uma conquista do povo de Umbanda. A mãe Jussara aí foi uma das pessoas que lutou ali com a gente durante o mandato de vereador, garantindo aí o começo de um trabalho, né, com a abertura da Câmara Municipal, com alguns eventos que fizemos na Câmara Municipal, homenageando aí, marcando o território, né, principalmente para o povo de Umbanda ali na nossa cidade. Como subsecretário de Turismo, que é a minha função aqui, né, na Secretaria, a gente está planejando fazer o ano que vem uma Semana da Umbanda, que é a Semana da Umbanda dos nossos sonhos, que esse ano nós infelizmente ficamos limitados, né, devido à pandemia, sem saber se a cidade voltava a tempo, não voltava, até pensamos, montamos uma comissão, e sonhamos alto, infelizmente não conseguimos realizar, até porque a gente tem aqui uma dificuldade orçamentária, que não é segredo para ninguém, que a Secretaria é pobre, e que a gente precisa de tempo para a gente organizar a questão financeira, tá? Então a gente vai ter tempo com calma para o ano que vem de fazer o que a gente realmente quer fazer, que é o foco é nós abrirmos na Semana da Umbanda a nossa cidade, o nosso estado inteiro, para o país inteiro, para que as pessoas possam vir a São Gonçalo, né, onde é o berço da anunciação da Umbanda, e eu faço sempre questão de falar isso em todas as minhas falas, que nós temos uma facilidade, professor Rui, na nossa cidade, de trabalhar com as diversas religiões, que nós temos aqui o maior tapete de Corpus Christi da América Latina, nós somos a cidade, tirando as capitais do Brasil, que temos o maior número de igrejas evangélicas do país, e somos a cidade onde foi anunciada a Umbanda. Então, a gente consegue agradar ao povo de matriz africana, ao católico e ao evangélico, a gente agradando a todos, né? E aí, eu costumo falar sempre isso para o povo de matrizes que já tem um preconceito, já vive um racismo, que não é de hoje, é uma conquista, né? Quando a cidade se propõe a dialogar com as três frentes de forma igualitária, tá? E é isso que a gente vai fazer na nossa gestão. Até liguei para o pai Fernando ontem, falei, eu estava aqui no dia do último evento, que foi dia 11, tá? Infelizmente ou felizmente, a gente vive um momento de retomada, e aí é tudo ao mesmo tempo, né? O secretário estava com um problema que teve cabelo inflamado, que ele teve que rasgar, hoje que ele voltou a sair de casa e andar por causa do problema dele. No dia eu estava aqui ao lado, na sala do secretário, fazendo uma reunião com o pessoal da escola de samba, a gente está discutindo o carnaval, e achei que eu ia conseguir conciliar as duas coisas. E aí tem algumas coisas que deixam a gente triste, quando as pessoas não entendem que o momento é outro. Eu entendo que o povo de vocês é um povo que sofreu o preconceito o tempo inteiro, né? Principalmente do poder público da nossa cidade, inclusive, que a gente vem de 3 mandatos de prefeito evangélico fervoroso e depois um mandato de prefeito católico fervoroso. Então, assim, de 16 anos de governos ligados diretamente às outras religiões. Mas desde o momento em que o Lucas virou secretário de Cultura, desde o momento em que o Lucas virou vereador, presidente da Comissão de Intolerância Religiosa, na Câmara lá já aos 4 anos, o Lucas fez um trabalho que talvez nunca outro vereador tenha feito, no primeiro mandato dele. Fez um trabalho já no primeiro ano que talvez nunca outro vereador tenha feito pela
Umbanda, não pelas matrizes africanas, porque o Amarildo Aguiar foi um vereador que também brigou muito para abrir lá, e eu não sou um cara de ingrato e nem de injustiça. Assim, eu quero que vocês entendam que podem contar com a gente, e o ano que vem estará na nossa previsão orçamentária, nós teremos tempo para organizar, vamos fazer o melhor possível pelo povo da Umbanda. Eu não quero me alongar, tá? Só queria pedir a vocês que entendessem que essa bandeira do preconceito ficou nos governos passados. Nesses 4 anos, não teremos. Não posso dizer que nunca mais vai ter, porque a gente não pode falar pelos outros, a gente pode falar pela gente. Mas enquanto o secretário Camões estiver aqui, enquanto o prefeito Capitão Nelson estiver lá, vocês podem ter certeza que vocês vão ser abraçados em si, assim como todas as outras religiões. Tá bom, gente? Obrigado, uma boa noite a todos. Deixa eu só tentar contar aqui rapidamente. 2, 4, 5, 2, 4, 6, 11, 2, 4, 6, 7, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 45. Vou deixar um ingresso para cada um para poder conhecer o Teatro Municipal, quem não conhece. Show do stand-up dos 3 malandros da Praça Nossa, que segue na Praça Nossa, com o nosso diretor, na quinta-feira, às 19 horas, tá bom? Vou deixar para o final para poder distribuir para os presentes. É isso, né? Obrigado, Eric. Agradece em nosso nome da comissão, né? Ao prefeito Capitão Nelson e ao vereador Lucas Muniz, tá bom? Pedrão, que horas? Que horas? 5 para as 8. Eu estava vindo do trabalho aqui, né? Eu trabalho no Rio, então peguei um ônibus e me desloquei. Pensa, Pedro. Me desloquei para São Gonçalo. Quando eu dou por mim, eu estou na Praça de Neves, local do Marco Zero da Umbanda, graças à lei que foi instituída lá também, para a mudança daquela praça. E também me atentei para o seguinte fato: há 113 anos atrás, professor Rui, naquela rua e naquela esquina e naquele espaço, o jovem Zélio Fernandino de Moraes tinha sido, como ele mesmo tinha falado, estaria iniciando um culto que as colinas de São Gonçalo iriam contar a história dele. O nome desse culto naquela época não tinha a palavra Umbanda. Depois o senhor me corrige, professor, depois vocês me corrigem, mas não tinha a palavra Umbanda. Era um culto que se aproximava de várias coisas, mas a principal ideia era o espiritismo sendo levado a um culto mais africanizado, mas do outro lado ele encontrava a cabula, que precisava de legitimidade e também voltava por um mesmo caminho, buscando se aproximar um pouco mais da Umbanda, ou um pouco mais do espiritismo de Kardec. Esse grande caldeirão de coisas que Zélio anuncia em que o Caboclo das 7 Encruzilhadas anuncia em 16 de novembro de 1908, faz hoje, daqui a 5 minutos, 113 anos. Então, quando eu passei por Neves, isso me emocionou profundamente, porque nós, gonçalenses, somos parte da história. E aí só me dá uma tristezinha, sabe, mãe Márcia? Quando eu vejo o Eric contar 30 e tantos, 40, eu gostaria que ele contasse 400. Eu gostaria que ele contasse 4.000. Porque ontem, a cidade do Rio de Janeiro, no Dia Nacional da Umbanda, eleito pela nossa ex-presidente Dilma Rousseff, houve um encontro de outra fé que reuniu 15.000 pessoas no Parque Madureira. Eu gostaria que esse evento tivesse sido da Umbanda. Eu sonho, professor, que um dia São Gonçalo será o berço desse evento e que cada casa de axé de São Gonçalo, e eu estou transmitindo isso publicamente, esteja aqui, Mãe Márcia, esteja aqui, Pai Cris, estejam aqui, irmãos, para que nós possamos fazer São Gonçalo assumir o lugar que ela tem, fazer a história ser colocada onde ela foi anunciada e criada, e que nós possamos honrar aquela veste branca que tantos batalharam, nossos ancestrais, para que nós pudéssemos hoje estar aqui. É uma coragem ver uma mulher como Mãe Márcia, como Mãe Jussara, como tantas outras que andam, Pai Vaguinho, né? É Ked que está ali atrás com sua roupa ritualística, tão bonita, pelo meio da rua. Mas, pasmem os senhores, há 110 anos atrás, eles seriam levados para a delegacia de polícia, acusados de feiticeiros e de criminosos. Então, nós evoluímos muito? Sim, evoluímos. Mas nós ainda precisamos socialmente evoluir muito mais. E talvez essa introspecção esteja na cabeça de você, um bandista, que não sabe que esse evento aqui lhe pertence e que você não está aqui na noite de hoje.
Muito obrigado. Professor Rui, essa noite é sua. É uma alegria da Comissão da Umbanda, da Prefeitura de São Gonçalo recebê-lo, meu grande mestre, meu grande amigo de Conselho de Cultura. Boa noite. Prezado Fernando e demais sacerdotes e sacerdotisas aqui presentes, prezados colegas da mesa, né? Prezada assistência presente e que nos acompanha também pelas redes sociais. Boa noite a todos e todas. Não é costume o mediador de uma mesa tomar a palavra. Normalmente o seu papel é aquele de apresentar os palestrantes, controlar seu tempo de fala. Somos todos os três aqui professores, e professor é um bicho que gosta de falar muito, tá, gente? Mas não poderia deixar de me furtar de expressar minha alegria em estar aqui nessa mesa, nessa semana histórica. Evento histórico, tendo em vista o momento vivido, e temos visto a crescente intolerância religiosa em todos os lugares, o esforço constante do apagamento das marcas da cultura negra e indígena na nossa sociedade. Momento histórico por ser nesse espaço, o Centro Cultural Prefeito Joaquim Lagoa. Lembro-me quando o aluno do Colégio Municipal Presidente Castelo Branco, isso já vai lá há 30 anos, vejam só, né? Estou ficando velho. Eu vim aqui realizar minhas pesquisas escolares. Espaço que frequentei em inúmeras atividades, como, por exemplo, o curso do professor Carlos Medeiros, que ministra há anos o curso de História das Artes, né? Um grande amigo também. Espaço que, com o passar dos anos, foi sucateado e que agora parece que retoma a sua vocação cultural. Precisamos ocupar esses espaços para valorizar a história e a cultura de nossa cidade. Precisamos fazer dos espaços culturais da cidade locais que apresentem, divulguem, problematizem a diversidade da cultura local. Constantemente escutamos que São Gonçalo nada tem. Estigma de patinho feio, camuflado sobre o epíteto acadêmico de cidade dormitório. Enfrentar esse preconceito só é possível com momentos como o desta noite. Nós, acadêmicos, nós três aqui, né, assim como outros, e assim como todos aqueles que estudam e conhecem a cidade, têm o dever social de questionar e problematizar essa questão. Os 113 anos da anunciação da Umbanda Zélio de Moraes, que ora se comemora, é o momento para intervir nesses estigmas. Para além do pioneirismo de Zélio, que poderia ser assumido exclusivamente no tom ufanista, né, da defesa de ser este local o berço da Umbanda no Brasil, discutir essa história é um instigante objeto que nos permite pensar o quão rico e diverso é o universo religioso e cultural gonçalense, fluminense e brasileiro. Diversidade que deve ser propagada, promovendo a reflexão sobre a tolerância e o respeito que deve marcar as relações de qualquer grupo social. Entre a memória e a história, essa mesa tem como objetivo discutir como a Umbanda é um fato histórico, que marca esta localidade, pelo menos nos últimos 113 anos. Né? Então, eu não pude me furtar, antes de passar a palavra, né, para os nossos palestrantes, né, que com muito orgulho eu começo aqui a apresentar, né, orgulho de professor, que a gente vê quando mestres, né, começam a nos superar. Né? Temos aqui dois que estão nesse caminho. Né? Então vamos começar
pela fala do Pedro, né? Vou fazer uma rápida apresentação do Pedro, né? Pedro Vitor Ribeiro Martins possui a graduação em História pela UERJ. Não foi meu aluno lá na graduação não, gente, foi agora, no mestrado, né? É pós-graduado em Ciência da Religião pela Universidade Cândido Mendes e é mestrando em História Social pelo programa de pós-graduação em História Social da nossa Faculdade de Formação de Professores da UERJ. Então, Pedro fará sua exposição agora. Muito obrigado, Rui. Até uma audácia me colocar aqui como colega de pessoas que são referência. O professor Rui foi meu professor agora há pouco tempo no mestrado. Tenho certeza que a gente vai se encontrar mais vezes aí. A Camila, minha veterana, tem trabalhos brilhantes também na área, então é uma honra poder estar aqui. E é aquilo, né? Quando eu fui chamado para a mesa, é interessante, mas ao mesmo tempo a gente fica muito confuso em estar num espaço onde a gente representa mais de um ser, sendo apenas um ser. Eu não posso dissociar o Pedro Rebelo, vindo da Umbanda, de matriz africana, iniciado ao Candomblé, do professor de História. Não posso também dissociar o professor de História do militante. Então, como a gente não consegue separar, a gente às vezes é tudo dentro de uma coisa só, então eu quero começar pedindo a bênção. A minha mãe Jussara se retirou, mas fica aqui registrado, a bênção a minha Yalorixá, Jussara de Iemanjá. Além de professor de História, das apresentações, eu sou Iaô do Oxalá, do Yaxá do Ogunjá. A bênção também a mãe Márcia da Oxum, que está aqui presente. A bênção, meu saravá, todas e todos, as lideranças, umbandistas, candomblecistas, o Hernani franciscano, Paz e Bem, as outras matrizes aqui presentes também, Pai Fernando, Pai Cristiano, todos aqui presentes. Meu saravá, meu cumbá, as saudações referentes às nações do Candomblé. Meu boa noite, né, dizer que é muito bom, muito importante estar aqui, falar sobre Zélio, a Umbanda em São Gonçalo. Na verdade, quando me foi colocado esse tema, me chamaram para falar sobre esse tema, né, quem tem ansiedade pensa um monte de coisa ao mesmo tempo e não consegue pensar nada, vem um tema como esse, né, você fica dias e dias refletindo e não consegue sair do lugar às vezes, porque é um tema hercúleo, é um tema que não parece, mas é muito complicado, né? Pisar no terreno de Zélio de Moraes é um terreno complexo. Por quê? Primeiro, vamos falar um pouquinho da parte histórica do Zélio, né? Enquanto ser político, enquanto cidadão gonçalense, ser político da cidade, né? Zélio foi de uma família ilustre da cidade, foi vereador nos anos 20, foi secretário, atuou na educação, ele tem a caminhada política dele e tem essa incumbência do Caboclo das Sete Encruzilhadas para iniciar ou dar continuidade a um movimento religioso que hoje, né, convencionou-se ser a Umbanda, e há aí uma disputa da narrativa sobre o Zélio ser o anunciador ou não da Umbanda, né? A gente já teve opiniões diferentes, inclusive em mesas anteriores, quando falou-se, né, das outras Umbandas. Então, até com relação a isso, é importante a gente entrar em algumas reflexões, porque eu, pelo menos, eu falo muito a partir da minha vivência, de quem vem da Umbanda, quem é iniciado no Candomblé, e também não deixou as entidades, não deixou a prática umbandista. Falo isso porque, em termos de vivência, se a gente pegar o que Zélio está anunciando, o que Zélio propõe em 1908, a doutrina que Zélio propõe, e a prática majoritária da Umbanda hoje em São Gonçalo, ao meu ver, nós não encontramos em São Gonçalo a prática que o Zélio instaurou. A Umbanda, não estou dizendo que não existe nenhuma casa de Umbanda em São Gonçalo que siga a doutrina do Zélio. Estou dizendo que não existe. Eu não conheço, mas
Majoritariamente, as umbandas que estão em São Gonçalo hoje, se a gente for colocar por uma lógica de aproximação de doutrina, elas estão muito mais próximas ao Tancredo, a proposta do Tancredo, né, do Morro de São Carlos, que traz o Morocco, que traz uma proposta mais africanizada para a Umbanda, do que ao Zélio, que vem muito mais no bojo dessa concepção de influências do kardecismo, de um espiritismo popular. Então, o que a gente tem em São Gonçalo, na prática majoritária, é aquilo que eu classificaria nos estudos como macumba carioca. A macumba carioca, ela vem desse bojo, a influência do Tancredo, a influência da cultura banto, da cabula, da jurema, do catimbó, né, dessa mescla afro-indígena e cristã, né, que traz esses elementos para o terreiro. Mas, quando eu coloco isso, a gente levanta uma questão histórica muito importante. Por quê? Zélio, a passagem dele com o Caboclo das Sete Encruzilhadas, em Niterói, anuncia em movimento, que no dia 16 de novembro em Neves, né, dá início, anuncia no dia 15, no dia 16 dá início a primeira sessão. Isso é 1908. Quando eu falo de Tancredo, eu estou falando já anos 40, anos 50, muito mais dos anos 50, que é quando o Tancredo ganha força, mais dos anos 40. E notem, né, Tancredo nasce em 1905, né? Eu tinha 3 anos de idade quando o Zélio está ali já dando as consultas e anunciando o movimento com o Caboclo das Sete Encruzilhadas. Tancredo é anos 50. O que acontece entre Zélio e Tancredo? Entre Zélio e Tancredo, a gente tem N manifestações em São Gonçalo. Não vou nem colocar Brasil, vou colocar São Gonçalo. Entre Zélio e Tancredo e um pouquinho pós, né, anos 40. O primeiro grande evento que a gente tem entre Zélio e Tancredo é o Congresso Umbandista de 41, que marca justamente esse giro à branquitude dentro da Umbanda. O Congresso Espírita Umbandista de 41, nas teses, se vocês pegarem isso, tem em PDF as teses, tem em PDF análises. Eu separei inclusive alguns trechos, pela hora eu não vou ler não, mas eu vou resumir, mas quem quiser, depois eu disponibilizo, tem esse PDF, mas vocês acham com facilidade no Google. As teses começam assim, ó, é bem verdade que a Umbanda vem da África, mas da África branca. Isso na tese que está lá no Congresso Umbandista de 41. Uma outra tese começa dizendo assim, o que vem da África, na verdade não é da África, é da Lemúria, a tese da Lemúria de um continente perdido que havia ali no Oceano Índico, abaixo da Índia, entre a Austrália e a costa oriental da África, e aí vem essa ideia ali ao sul da Ásia, e havia um continente perdido. Isso já foi desbancado desde os anos 10, né, quando vem as propostas no meio científico, né, do desprendimento das placas tectônicas, né, da deriva continental, não é muito a nossa área aqui, mas enfim. Isso já é desbancado desde os anos 10 e nos anos 40 ainda tem gente reivindicando a Lemúria como sendo o berço da Umbanda, que vai para a Índia e para partes da África, mas que a raça negra, está colocado assim nas teses, por ter se degradado, perdeu a conexão e a essência e reduziu a sua fé à barbárie, a fé nos orixás como algo remetente à barbárie. E isso é o Congresso Umbandista de 41. Em 41, gente, já tem terreiros estabelecidos, não só do Zélio, né? E eu vou falar um pouco mais disso à frente aqui. Tem representantes aqui, hoje, de terreiros antigos na cidade. Esses terreiros não estavam lá nesse congresso. Não tinham representação. Então, quem estava falando pela Umbanda? Um grupo de intelectuais, títulos intelectuais da época, eleitos pela mídia, pela imprensa, como representantes da Umbanda, por um movimento de disputa política. Porque aí a gente tem que pegar o contexto histórico, o de 41, né, sobre o Estado Novo, a perseguição, né, do governo Vargas nesse aspecto,
Mas quando a gente fala de Umbanda, a gente não pode falar só no aspecto da perseguição. Há de se falar também no aspecto, e não só no aspecto de perseguição versus resistência, nessa versão romântica de resistência. Há de se falar também na resistência como uma articulação política para entrar no jogo. E uma parte da Umbanda entra no jogo como foi legitimado o kardecismo pela lógica positivista, vindo da França, com Kardec, a lógica branca. Há uma tentativa de ter esse giro pela Umbanda. Não à toa você tem a partir daí a concepção de não se chamar de terreiro, mas se chamar de centro espírita. Muitos terreiros de Umbanda trazem até hoje essa nomenclatura. Eu não estou aqui militando contra, não. É uma herança histórica até de sobrevivência. Tenda espírita, isso foi muito ocultado a partir de uma perspectiva de resistir, de não perseguir, de não ser africanizado, associado à africanidade, à negritude, e com isso sucumbir. Mas há um giro ao embranquecimento. E o Zélio ele já não era mais protagonista do cenário religioso nesse momento em 41. Apesar de pouco tempo antes ainda ser vereador na cidade, apesar de ainda estar em atividade, né, com seus trabalhos espirituais em São Gonçalo, o Zélio sai de São Gonçalo nos anos 60. Mas, notem que o Zélio ele já não é uma figura central para esse congresso. Você já tem outros nomes de uma Umbanda mais embranquecida, como a Tenda Espírita Mirim, né, que são nomes importantíssimos do Rio de Janeiro, as outras casas que foram fundadas a partir da doutrina do Zélio na capital. Então, há uma disputa política, e até então, nem mesmo no Congresso de 41, sai a narrativa do Zélio como grande anunciador. É citado, tem todo respeito, mas isso é uma construção posterior até ao próprio Zélio. Nem o próprio Zélio se propôs a sê-lo, né? Então é importante nisso, para a gente, né, uma reflexão final, mas já coloco aqui, qual é a importância política de trazermos o Zélio para o debate e quais são os limites, né? Porque a história ela não é linear, a história da Umbanda muito menos. Eu não posso traçar uma linha reta e dizer que a história da Umbanda começa aqui e termina aqui. Ela é assim, ela é toda acidentada, né? Ela é cheia de contradições, inclusive, que são contradições importantes. E aí, quando eu faço a pergunta, o que existe entre Zélio e Tancredo, que é uma proposta mais africanizada de Umbanda, não existe só o Congresso. Existe um mundo de acontecimentos, e um mundo de acontecimentos, inclusive, acontecendo aqui em São Gonçalo. A gente tem, por exemplo, em 1939, quando falou-se das outras umbandas, né, não é nenhuma crítica não, assim, senti muita falta disso, das outras umbandas aqui. Em 1939, a gente teve o caso de Dona Antônia. Dona Antônia fundou o terreiro dela em 39, então foi antes de 1939, né? A gente tem, nos anos 20 ainda, Dona Antônia, onde hoje é o Complexo da Coruja, incorporando com o caboclo Urubatão, pegando o cavalo do pai, andando sem rumo, para na porta de uma Yalorixá, isso é memória dita pelo neto dela, seu Dilcimar de Obaloaê, cai desmaiada, lá a Yalorixá cuida dela, né, abre um jogo de búzios para ela depois que ela está bem e diz o seguinte: olha, sua missão não é na nossa lei, você tem uma outra missão num outro movimento. E é fundado o Centro Espírita Santo Antônio de Pádua em 1939. A gente tem, entre os anos 30 e os anos 40, seu Manuelzinho ainda novo, cuidando de problemas de saúde com incorporações mediúnicas de caboclo. Isso entre Zélio e Tancredo. São movimentos espontâneos. Tem Mãe Ivone Tupã, Mãe Márcia do Oxum está aqui presente. Isso entre Zélio e Tancredo, né? A gente tem seu Renato Cabral, nos anos 40, mexendo no telhado, recebendo uma incorporação que não conhecia, e uma tia dele, kardecista, vem e identifica: olha, isso é uma incorporação de Xangô, não é para a gente tratar aqui não, porque a tia dele era kardecista. Então eu não vejo particularmente seu Nilton Macumba, eu particularmente não vejo
eu vejo a importância política da gente trazer o Zélio, mas eu não vejo como traçar a Umbanda como algo linear. As umbandas, elas são espontâneas. Todas essas manifestações que eu citei, e muitas outras, né? Meu próprio avô de santo, Caiane, Babalorixá, mas que vem com a tradição, muito ainda do bando, com caboclo 7 folhas, com Pai Candu, que hoje é onde é esse prédio aqui, e com Business, era um dos maiores terreiros de Angola, nos anos 10, 20, aqui em São Gonçalo. Meu próprio avô, Ícaro do Oxóssi, com caboclo trem de terra, só a fundação da casa de candomblé dele é de 75, mas as manifestações dele com caboclo é antes disso. Miguel de Beuzebu, que é uma figura que é silenciada na nossa historiografia local, que é uma figura que foge completamente dessa doutrina de Zélio. Miguel de Beuzebu, inclusive, o pai dele, o terreiro dele é remanescente de um outro terreiro ainda no Morro do Castelo, que veio para São Gonçalo na lógica do bota abaixo. Tudo isso está acontecendo entre Zélio e Tancredo. Então, em termos de Umbanda, né, entre Zélio e Tancredo há muito mais coisas que pressupõem nossa nova filosofia, né? E há muito mais a ser explorado, que eu não tenho como falar aqui por conta da hora. Mas o que eu quero trazer? A reflexão que eu quero trazer é que se você pegar essas umbandas, eu sei que eu não citei muita gente aqui, citei algumas pessoas, mas tem muita gente ainda para ser citada, e eu tenho certeza que enquanto eu fui falando, os mais velhos do que eu que estão aqui vão se lembrando de muitos outros. Isso não está documentado, isso é memória. E o que eu vejo é o seguinte: quem era e quem é o Zélio de Moraes para essas figuras? A concepção do Zélio ela é muito recente, a partir de uma necessidade política, reconheço, mas reconheço também que Zélio não foi central para essas umbandas, para essas doutrinas, que ainda persistem no território gonçalense, que foram perseguidas, que foram silenciadas lá atrás pelo Estado, agora por um misto de fundamentalismo neopentecostal com associações do tráfico, que tem casas aqui que passam por isso, que não vou citar por questão de segurança, mas que hoje não conseguem tocar sua umbanda, seu candomblé com segurança. O Zélio ele vem para dar um norte político para a gente. Vamos usar sim o nome do Zélio, vamos explorar historicamente isso, entendendo que o Zélio ele não é um fim em si mesmo. Ele nos unifica num discurso, na importância de São Gonçalo. Mas falemos de seu Renato, falemos de Dona Antônia, falemos de Dona Ivone, falemos de seu Manuelzinho, falemos de seu Nilton Macumba, falemos de seu Miguel de Beuzebu, falemos de toda essa gama ilustre de gonçalenses que são a nossa Umbanda também, entendendo que a gente tem uma tarefa árdua, né, de resistir a esses tempos tão adversos da política que a gente vive. São 113 anos justamente da anunciação, e é importante dizer, Zélio como um homem branco estando no lugar certo, na hora certa, para dar uma legitimidade importante para a Umbanda, né? A sociedade ela tem uma estrutura racista, e por mais que muita gente tenha resistido durante muito tempo, quando vem um homem branco, isso muda de figura. E o candomblé também passa por isso, né? O candomblé começa a ter maior estrutura e maior visibilidade a partir do momento em que os brancos adentram a religião. É uma falha que a gente tem de uma sociedade completamente racista. O que a gente precisa ter como norte é quais são os limites, como a gente desmonta essa necessidade, desmonta esse discurso, sem também fazer uma desconstrução que desmereça o legado do Zélio, da sua história atrelada a São Gonçalo, né? Eu trouxe mais perguntas do que respostas aqui, como a hora também não permite, depois, se permitir, a gente aprofunda aqui, tá? Mas quero agradecer aí a oportunidade. Bom, vamos então passar para Camila Fogaça Aguiar. Esses dois têm um mal,
né? Quando eles preenchem o currículo deles, que está na internet, eles são muito tímidos, colocam pouca coisa. Então, para apresentar, eu tenho pouco aqui a falar, né? Camila tem formação na área de História. Camila foi minha aluna de graduação, tá? Experiência em Museologia, ministra aulas de História, Sociologia e Filosofia. Possui especialização em Cultura Afro-Brasileira pelo IGFRJ, mestrado em História Social no nosso programa de pós-graduação e é nossa doutoranda também, né, com ênfase em religião e política afro-brasileira. Vou passar a palavra para a Camila. Boa noite. A vida não cabe no Lattes, né, Lu? É muito complicado preencher o Lattes. Eu sou Camila Fogassi, como o Rui me apresentou. Eu pesquiso a religião, a minha entrada dentro da religião é muito engraçado, porque eu era da pesquisa com o Rui, e aí eu dei com uma outra professora, e eu perguntei o que ela estava pesquisando, porque o meu tempo com o Rui estava acabando. E aí ela falou que estava pesquisando religião e perguntou se eu tinha alguma. Eu falei, não. Tudo bem você entrar? Eu falei, não, tudo bem. Aí ela, olha, mas entrou na religião, você não sai nunca mais. Dito e feito, né? Eu estou aqui quase 10 anos, vai fazer 10 anos em 2022. E ela roubou até hoje. Não completamente. E pesquisando a religião, né, sobre a supervisão dela, eu me dei conta que eu não estava pesquisando a religião, eu estava pesquisando intolerância religiosa. E aí, o que aconteceu? Nesse meu primeiro processo, na graduação, eu pesquisava o Mercadão de Madureira, trânsito religioso de mercadorias, entre Brasil, Alemanha e Portugal. E quando eu me desvinculei da UERJ, fui para o Instituto Federal fazer uma pesquisa mais autônoma, eu decidi pesquisar São Gonçalo, porque sendo de São Gonçalo, eu conhecia muito pouco sobre a religião de São Gonçalo. Olha, estou gastando a minha energia num município que não é o meu. Então, eu vou gastar a minha energia no município que é o meu. Então, eu vim, os terreiros abriram suas portas para mim. O primeiro terreiro que eu pisei foi da Bianca, de Xangô. E a Bianca super me aceitou, me abraçou, me ensinou coisas, porque eu não sabia de bastante coisa, então ela me ensinou a vivência do terreiro, me ensinou os respeitos. E ali dentro com a Bianca, eu falei, olha, eu estou pesquisando a religião afro. E aí eu dou de cara com a Aparecida Panicé. Aí, dando de cara com a Aparecida Panicé, eu vou tratar dos projetos sociais que a Bianca desenvolvia na casa dela, o Projeto Cardume, e a Aparecida Panicé vinha, né, como se fosse um fantasma da ópera atrás de mim. E aí eu terminei a especialização, fui para o mestrado, e aí a minha orientadora falou assim, você não está pesquisando religião, você está pesquisando intolerância religiosa, você está pesquisando neopentecostais. Então você tem que ver a posição política deles. Eu falei assim, ora, eu fugindo deles e eles atrás de mim mais uma vez. E aí eu fui, né, ao longo do mestrado, entrando em outras casas de São Gonçalo. E eu tive a mãe Márcia, que me recebeu com muito carinho também, várias vezes em shopping, né, o tempo corrido, sempre que ela dava, sempre que eu buscava no WhatsApp, ela sempre me atendia. Muito obrigada por abrir as portas para a universidade. O Cristiano também de Oxalá sempre me atendeu, sempre abriu as portas, sempre solícito. E a universidade, ela agradece, porque dentro da universidade também existem batalhas. Também a guerra religiosa também acontece dentro da universidade. E para quem não é da religião, falar sobre a religião, a gente precisa estar em contato com vocês constante. E essas casas, as casas em que eu estive, estiveram em contato constante comigo. O Pedro está aqui, que é o Currinho, agora é o Currinho, a esposa do Pedro o tempo todo, e assim vai. E aí, pesquisando as intolerâncias religiosas, né, o governo da Aparecida Panicé, e que foram vários casos que renderam 4 capítulos inteiros de intolerância religiosa, de ter áreas de terreiro em que ela não coletava lixo, desapropriação como aconteceu com o Cristiano, né? E várias outras. Tinha manifestação religiosa claramente vinculada à prefeitura, em ambientes públicos, era oferecer emprego para o povo evangélico. E ela dizia que não era o povo evangélico que ia receber o emprego, mas era liderado pelo povo evangélico. Então tinha um peso muito grande. E sempre que falava, tinha pastores presentes e atrás faixas
escritos que esse é o caminho de Deus, para o povo de Deus. E a Praça da Bíblia, ruas com denominação de Edir Macedo, e assim foi, né, ao longo da pesquisa. E aí, levantando esses documentos, desvio de verba, as verbas saíam da prefeitura para igrejas pentecostais e neopentecostais, e fazendo esses levantamentos, né, eu me dei conta de que eu precisava também falar da reação, porque não só a reação, também existe uma reação, né? Se eu falar só da sofreração, eu estaria comungando da fala preconceituosa. Então vamos lá, o que está acontecendo? E aí a Bianca trazendo para mim o projeto Cardume já era uma reação, e era uma mega reação, porque resgatava as crianças do entorno, né? O Cristiano, no dia a dia dele, na corrida, no emprego, de trazer aproximação com as casas de axé, já era uma reação. A mãe Márcia com seus projetos, seu vínculo com as universidades, com a festa de Iemanjá, né? Matrizes que fazem, são várias reações. Então eu tinha ali também um leque de reações. E o mais interessante que foi levantado pelo Pedro é a discussão se é uma Umbanda branca, é uma Umbanda negra, é uma Umbanda do Zélio, não é uma Umbanda do Zélio. Esse questionamento foi posto a mim dentro da universidade. Mas espera aí, estão querendo fazer uma semana da Umbanda, um marco zero da Umbanda, usando um símbolo de uma Umbanda branca, mas a Umbanda de São Gonçalo não é branca? E aí esse questionamento foi trazido várias vezes, não só no Brasil, mas em Portugal também. Eu fui levar o projeto para lá e trouxeram esse questionamento para mim. E o mais interessante é que eu achei dentro da minha área um termo chamado controvérsias, que é um termo de discurso. Não importa, nesse caso, qual é especificamente a Umbanda que você está tratando, porque aí você segrega, você divide, você enfraquece. O importa é o símbolo. Quando as pessoas que não conhecem a religião escutam a Umbanda, ela pensa numa Umbanda afro. Ela pensa numa Umbanda, às vezes, ameríndio. Ela pensa na Umbanda que está perto, na Umbanda que é da avó, na Umbanda que é ver de família. Então, esse simbólico, a palavra Umbanda, o nome da Umbanda dá conta. Então, quando colocam eventos como esse, com o marco, a Semana da Umbanda, não está querendo saber se é a Umbanda do Zélio ou não é a Umbanda do Zélio. O importante é a Umbanda estar presente. Aquilo que a Aparecida Ponicé fez no espaço público, agora a gente está vendo uma reação se concretizando no espaço público. E eu falo agora, né, sendo muito relapsa, porque isso vem acontecendo há bastante tempo. A ocupação do espaço público pelos afro-religiosos em São Gonçalo vem acontecendo há muito tempo. Quando eu falo da festa de Iemanjá, as pessoas de outro estado ficam paradas. Eu fiz um curso agora há pouco tempo com Babalorixá e Vanir dos Santos, e tinha gente do Brasil inteiro e fora do Brasil, né? Tinha africanos no curso. E aí a gente falava, olha, aqui tem festa de Iemanjá, aqui tem isso, tem aquilo, os afros aqui se reúnem, eles estão se reunindo politicamente, existem candidatos, e a gente trazia as propostas e falava, olha só, tem uma reação que não é dita. Então, o mais importante é a força política que a ocupação desses espaços tem. Porque, agora falando como professora, quando param para ensinar e falam que tem uma Semana da Umbanda, os alunos param para escutar, porque eles nunca ouviram falar na Semana da Umbanda. E aí eu tenho a possibilidade de abrir os caminhos e explicar para eles as diferenças entre algumas Umbandas que eu conheço. Então, me abre também possibilidades, é um caminho a ser aberto. É uma junção de mãos a serem dadas contra essa intolerância religiosa. E é uma intolerância que cresce a nível nacional. O Brasil está prestes, há menos de 10 anos, se tornar um país evangélico. Né? E um país evangélico que a gente sabe que é um evangélico neopentecostal que faz livro dizendo quem é o diabo e quem é o demônio. E o diabo e o demônio são guias, caboclos e orixás. Tem um livro com esse nome. Então, os nomes precisam ser dados. As religiões pentecostais e neopentecostais, elas têm um inimigo declarado. E esse inimigo declarado coloca em extinção certas religiões. Né? Ameaça. E ameaça no meio midiático, ameaça no meio político, ameaça no meio escolar, ameaça dentro da família. Né? Porque não são todas as pessoas que frequentam esses lugares que podemos chamar. Nós temos medo. Nós temos receio de falar determinadas coisas.
Então, essa ameaça é constante. E quando promove esse tipo de debate, se torna uma aula, se torna uma aproximação, se torna pessoas em casa que hoje poderiam estar vendo outras coisas, estão vendo esse debate acontecer, está vendo essa apresentação histórica acontecendo. Então, que esse momento seja uma concretização de fatos que vem acontecendo, infelizmente, por causa das intolerâncias religiosas, que eu também chamo de racismo, porque eu não consigo dissociar as intolerâncias religiosas contra o povo da Umbanda, do Candomblé, da ideia de racismo, porque quando eu vejo o preconceito acontecer, eu vejo o preconceito dizendo que aquilo é de preto, aquilo é de negro, aquilo é escuro, aquilo não tem luz. Então eu não consigo dissociar a ideia da intolerância religiosa contra o povo do Candomblé e da Umbanda do racismo. É um racismo. Então, como cidadã, eu acho que estou lutando em várias frentes. Eu agradeço pelos terreiros estarem me recebendo, né? Os dados são alarmantes, eu fico assustada toda vez que eu abro o Disque 100 para ter o relatório dos dados, né? O Infoco fez a notícia e eu dei os dados do Infoco, relacionando porque o atual governo causa dificuldade da gente ter esses dados, então os dados estão muito escondidos. Eu tive muito trabalho em recolher esses dados. E aí o jornal publicou lindamente, né, colocando lá a intolerância, o Rio de Janeiro como segundo estado com mais candidato que tem denominação de pastor e pastora. Né? Isso é algo a ficar atento. O Rio de Janeiro é o segundo estado considerado mais intolerante. E essas intolerâncias têm nome, têm perfil. Quando a pessoa que sofre a violência, ela vai denunciar, ela diz que sofreu a violência de um homem evangélico e geralmente a pessoa que denuncia, ela é negra e mulher. Então existe perfil de vítima e existe perfil de quem está fazendo, né? Nomes precisam ser ditos, perfil precisa ser delineado. Então, mais uma vez, eu agradeço a Prefeitura de São Gonçalo por estar dando a mão a esse movimento, eu agradeço ao Fernando e ao Jorge pelo convite, né? Agradeço a todos vocês por estarem aqui escutando e por abrirem suas casas para a universidade, porque, de certa forma, nós estamos juntos. Bom, então, de acordo com o nosso chefe, eu acho que a gente vai encerrar, mas eu vou dar a palavra a ele, obviamente, né? Porque todo chefe tem que ser respeitado, né? Quem me dera, professor? Bom, quero agradecer então, né, essas possibilidades maravilhosas de estar aqui com o professor Rui, de estar com o professor Pedro, com a professora Camila. E essa noite foi uma noite muito, muito carinhosa para a gente, enquanto médiuns, enquanto pessoas de matriz africana, de Umbanda, enfim, de quem tem crença na espiritualidade, né? E fica sempre essa dúvida que o Pedro tenta explicar, mas não consegue. Uma definição bonita que eu ouvi hoje, Aretusa, é o seguinte: a Umbanda é como uma garrafa, aonde ela está como uma garrafa por fora e a religiosidade por dentro agrupada. Define o que é isso. Você não consegue. É muito difícil, porque tem muitas nuances envolvidas entre nós entendermos o que é místico e o que é mistério e o que nós humanos somos capazes de decifrar e entender. Então a gente ainda tem muito, e eu acredito que esse processo que acontece hoje, que é uma parte do projeto do museu, vem para dar luz a essas dúvidas todas, professor. Porque entre várias das possibilidades que o museu como aparelho cultural vai ter, uma delas é que os cursos de museologia consigam, professor, para o senhor, esse desafio, dar conta dessa explicação tão difícil para pacificar o mundo. E aí eu queria deixar uma palavra para vocês, porque existem várias críticas à própria criação do museu em São Gonçalo. Se o museu fosse em São Paulo, estava bom. Se fosse na Bahia, estava maravilhoso. Se fosse em Niterói, estava show de bola. Mas em São Gonçalo, a conexão que se faz automática com o zero e a crítica a esse embranquecimento, eurocentrismo, escambau 4, é enorme. E eu queria deixar para essas pessoas que nos assistem que nunca foi esse o projeto. O projeto não é de ser um museu branco, o projeto não é de ser um museu eurocêntrico, o projeto não é de ser um museu de zero. Não! É um museu da Umbanda, do Toré, da Pagelança, da Cabula, da Macumba Carioca. E quem sabe também dar conta das palavras do Candomblé, porque existem muitas coisas inexplicáveis que transpassam as duas religiões. Por que na casa de Candomblé tem seu tranca-rua?
Por que ela tem que ser uma área boa? Essa história está mais intrínseca do que nós conseguimos explicar. Então, para que haja luz a toda essa, aspas, 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 ignorância cultural e histórica, é que o museu está aqui para cumprir esse papel. E é isso que eu preciso que vocês nos ajudem a tocar esse projeto em frente, porque esse é o momento. São 113 anos e esse é o momento de fazer. E antes de encerrar, queria convidar nossos parlamentares presentes. Letícia também, por favor, vem aqui para a gente fazer, porque nós vamos agora trazer à luz da sociedade os 3 novos cidadãos beneméritos de São Gonçalo pela Câmara Municipal dos Vereadores. Receber com carinho o nosso vereador Romário Regis e o nosso vereador professor Josemar, que tem novidades para falar sobre a Umbanda, mas antes eu queria que eles fizessem aqui essa colação de grau aos nossos queridos convidados. Por favor. Romário. Primeira entrega? Então, a quem nós entregamos primeiro? Professor Rui Aniceto. Vem cá, professor, vem cá na frente. Novo cidadão benemérito de São Gonçalo. Vamos tirar foto. Só pediria aqui, ó. Tirar foto aqui. Você vai com o celular? Tirar outra aqui. Show. Professor Pedro Ribeiro. O de Pedro é benemérito porque ele já é consalense. Pedro! Vira pra cá. Aqui, ó. Agora olha lá pra Rita lá. Tudo bom? Professora Camila Fogaça. Abaixa assim, Camila. Aqui, ó, bota o pé. Em pé, em pé. Ah, isso. É aqui. Oi, gente. Obrigado. Quero agradecer, Romário, a Câmara Municipal dos Vereadores e a você e o Josemar, que têm dado todo o apoio a esse evento, né? A primeira semana da Umbanda. Dizer que sentimos falta de muita gente aqui, né? Mas que nos sentimos representados pelo poder legislativo nessa noite, tá? E soube que você tem novidades para contar para a Umbanda, né? Vocês dois, né? E aí, como é que foi a brita? Fight! Boa noite. Primeiro, parabenizar mais uma vez pelo Fernando e para todo mundo que está organizando junto de realizar essa semana. Fundamental para a cidade, com a história que a cidade tem. Tem um monte de gente conhecida aqui, o aluno da faculdade, a Rita lá, que acompanha também nosso trabalho, a Márcia, todo mundo, o Jussara, mãe Jussara, também todo mundo, a Guilherme, o Robozinho, tem um monte de gente que está aqui, que colabora muito para a gente, né? Segundo, que eu preciso urgentemente conseguir uma roupa branca, porque eu só tenho roupa preta no armário. Eu sou bem para ontem, assim, né? Exato, tem que mudar o armário. E terceiro, que a gente teve uma vitória importante hoje, né? E por isso que a gente não teve aqui mais cedo. Hoje teve a votação dos projetos para a LOA, que é a lei de orçamento da cidade para o ano que vem. E não adianta só a gente fazer um sinal para a Umbanda só com um discurso, a gente precisa na prática também fazer essa defesa. E a gente teve uma vitória que eu trouxe até aqui, junto com o professor Josemar, no orçamento. É um assunto um pouco chato, mas é importante. Na proposta orçamentária que a Prefeitura encaminhou para a Câmara, eles colocaram uma proposta de R$1 milhão para um museu gospel, R$1 milhão para um museu católico e de R$10 mil para o Museu da Umbanda. Então a disparidade do valor do investimento a ser feito na cidade está claro no orçamento. E o orçamento traduz a importância que eles estão dando para a pauta da Umbanda. Racismo, intolerância religiosa, racismo e tudo mais. A própria não vinda do poder público aqui, eu acho que também já é uma mensagem nesse sentido, a gente pode falar sobre isso. E aí, para fazer uma correção nisso, a gente fez uma proposta de emenda à LOA, que era aqui colocar de R$10 mil
do Museu da Umbanda para R$1 milhão, o Museu da Umbanda, para a gente poder equiparar essa discussão orçamentária. E foi aprovado em primeira votação na Câmara hoje. E isso é uma vitória muito importante para a gente. Não quer dizer que a gente ganhou, mas quer dizer que agora vai estar na mão do prefeito. Se ele faz a correção necessária para igualar a importância das religiões aqui nessa cidade, ou se ele vai reproduzir o que a cidade sempre fez, que foi ser intolerante e ser racista. Quando isso voltar para a Câmara, tomara que volte sancionado para a gente ter no orçamento do ano que vem R$1 milhão. Agora, se não tiver, a gente espera que, caso ele vete isso aqui, a gente esteja na Câmara com todo mundo lá para cobrar, para que os vereadores mudem e cancelem o veto do prefeito, para a gente ter no orçamento do ano que vem R$1 milhão também para o Museu da Umbanda. A gente está na correria, a gente está em várias lutas, a gente, sem sombra de dúvidas, a gente tem feito um trabalho aqui, não só de oposição por oposição, mas de entender que a gente precisa propor as coisas na cidade. E aí é isso, assim. R$1 milhão para o Museu da Umbanda não é só uma questão simbólica, mas é uma questão da história da cidade. Eu não tenho dúvida da importância do Corpus Christi para a cidade, mas eu também não tenho dúvida da importância da Umbanda para a cidade de São Gonçalo. E é por isso que a gente precisa equilibrar essa questão. E os nossos mandatos, a gente não está falando discurso, não. Toda semana tem uma dedicação de tempo lá que a gente está tocando para isso. Hoje foi essa emenda de R$1 milhão. Muito em breve, o título 0 de Moraes também será aprovado na Câmara de Vereadores de São Gonçalo. Então essa vitória é uma vitória parcial, porém isso nunca aconteceu na cidade. Caso o prefeito vete, a gente vai dar a data para vocês, a gente quer lotar aquela Câmara de Vereadores. Essa emenda para nós aqui é a emenda, uma das emendas mais importantes que a gente apresentou. E a gente vai defender elas todo o tempo, o que for necessário, contra quem for necessário. Se tem uma barricada que precisa ser retirada da cidade, é a barricada da intolerância e a barricada do racismo. Primeiro, é uma honra estar aqui, mais uma vez, debatendo nessa discussão aqui, que na verdade é uma luta contra a intolerância religiosa. Falo isso porque a Umbanda, o Candomblé e as outras religiões de matriz africanas são perseguidas por um racismo religioso que existe. E quando eu vi aqui o discurso do Romário, às vezes a gente até se lamenta porque nessa pauta, nessa discussão, sou eu e o camarada. A gente vê ali discursos racistas, quando o tema é a questão racial, vê discursos misóginos, quando envolve a questão da mulher, vê discursos LGBTfóbicos, que não tem vergonha de se colocar, e na questão racial, que envolve a Umbanda, envolve o Candomblé, que envolve o respeito a religiões que são tradicionais no Brasil, a gente tem muito poucos companheiros, na verdade tem eu, no nosso mandato e mandato do colega. Digo isso porque debater a Umbanda em São Gonçalo não é debater religião. Debater a Umbanda em São Gonçalo é debater a história, a liberdade de culto, né, que é fundamental aqui na nossa cultura. E a cultura também. Né? Então, é fundamental a gente ter essa compreensão. Porque a defesa do Estado laico, ela não se manifesta só no discurso, ela tem que se manifestar também nas políticas públicas, ela tem que se manifestar no seu dia a dia, na construção daquilo que é importante. Né? Muito se fala, né, que quando a gente propõe algum dia relacionado à Umbanda, quando a gente propõe qualquer coisa relacionada ao orçamento, muito se debate e diz que a gente está tentando particularizar as questões e trazer para o campo religioso. Mas ninguém debate, por exemplo, o fim do Natal, ninguém debate o fim das outras datas religiosas, que não tem a ver necessariamente com um debate social e cultural. Ou seja, nós queremos garantir o direito para que todos e todas tenham o direito de professar, de cultuar, de seguir a sua liberdade religiosa. E digo isso porque São Gonçalo tem, sim, uma reparação a fazer com o povo de matrizes africanas. Tem sim. Aqui é o local onde teve senzalas, aqui teve fazendas, e aqui foi o local onde a Umbanda foi anunciada. E, infelizmente, os livros didáticos da cidade, a informação do poder público não reconhece. Falo isso porque sempre digo, estudei no Santos Dias, em frente aonde era a casa de Zé de Moraes. E nunca me foi falado. Uma prefeita da cidade. Né? E nunca me foi falado. Importante que se diga isso.
Não, nunca me foi falado. Estudei no Santos Dias, né, moro em Neves, e nunca me foi falado na escola ou qualquer lugar que a importância social, a importância cultural daquele espaço. Então, garantir essa reparação é o mínimo que a cidade de São Gonçalo tem que fazer. E nós somos instrumentos, tanto o meu mandato como o mandato do Romário, somos instrumentos para que a gente possa construir a igualdade, construir a solidariedade e a fraternidade, que é muito comum nas religiões de matriz africana, que é muito comum no povo terreiro. Muito obrigado, vereadores, pela presença, pela fala, né? Muito bom. Quem quiser pegar aqui, ó, a propositura do Romário e do Josemar hoje na Câmara está à disposição, tá? Tem algumas cópias aqui, não tem muitas, mas tem algumas cópias aqui. A gente vai publicar isso aqui amanhã ou depois de amanhã nas redes, para todo mundo também ter acesso lá. A gente quer ver o PDF para ti, né? Sim. A gente quer ver o PDF para o pai Fernando e ele também pode encaminhar para as pessoas que querem mais informações. Tem bancada da Bala, bancada evangélica, agora tem bancada da Umbanda também, que são Gonçalo. Uhul! Obrigado, Romário. Obrigado. Excelente. E só deixar como informação, né? O Museu da Umbanda não se propõe a ser um museu religioso, né? Ele é um equipamento cultural, ele vai ser um equipamento que não vai ser confessional. Então vai muito além só da religião, né? É uma coisa muito mais importante para transformar a comunidade que receber esse museu como presente, né? Uma pérola que vai ser jogada aonde ele for criado, tá bom? Meus irmãos, muito boa noite para todos vocês. Eu queria só, antes de terminar, convidar que vocês ficassem de pé, porque eu vou cantar agora o hino da Umbanda. Vou não. Eu vou cantar para vocês um hino que talvez seja desconhecido de vocês, mas que ele representa muito para o dia de hoje, em agradecimento à nossa ancestralidade, tá bom? Desculpem a voz de tacanha, mas é como a gente vai tentar. Chegou, chegou, chegou com Deus, chegou, chegou o caboclo das 7 encruzilhadas. Chegou, chegou, chegou com Deus. Chegou, chegou o caboclo das 7 encruzilhadas. Ok, meu caboclo sócio. Ok, caboclo. Saravambanda. Obrigado pela noite de hoje. Vamos com Deus. Deus acompanha cada um de vocês. Vai, né?